Buenos dias, chicos, ¿qué tal? Bom, estou trazendo esse vídeo para vocês para facilitar um pouquinho mais a compreensão do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham assistido aos vídeos da semana passada e também lido o arquivo que eu disponibilizei para vocês e ter realizado os exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Qual foi o nosso assunto abordado então? Nós falamos sobre gênero e número de palavras que são chamadas substantivos e dos adjetivos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de relembrar com vocês o conceito de cada uma delas. Então, a primeira, um substantivo, o que ele é? Tá? O substantivo ele é uma palavra que dá nome aos seres que nós conhecemos ao nosso redor. Então, tudo aquilo que nós sabemos que possui um nome é chamado de substantivo, certo? E o adjetivo, ele vai ser uma palavra que vai dar uma qualidade ou uma característica para esse substantivo, certo? Bom, então, para entrar de fato nessa questão de gênero e número, era preciso fazer essa recordação. Mas vamos lá. Quando nós estamos falando sobre gênero, certo? Eu estou me referindo a masculino e feminino. E quando eu me refiro a número, eu estou me referindo à quantidade, ou seja, singular, quando eu tenho uma única coisa, e plural, quando eu tenho um conjunto de coisas, ou seja, mais que uma. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Dentro do espanhol, quais são as palavras que vão ser consideradas, então, masculinas, que vão possuir o gênero masculino? São todas aquelas que terminarem nessas duas vogaizinhas aqui, ó, na letra O e na letra E. Já as palavras do gênero feminino vão ser todas elas que terminarem com a vogal A. Tudo bem? Então, palavras masculinas terminadas em O ou E serão masculinas, do gênero masculino, e as palavras terminadas na vogal A serão do gênero feminino, certo? Temos apenas algumas exceções, que no caso são duas, tá? Que saem dessa regra que eu acabei de dizer para vocês. Num primeiro caso, todas as palavras em espanhol que terminarem com essa nomenclatura, ou seja, a re, vão ser consideradas masculinas, como essas três que eu coloquei aqui como exemplo: viaje, lenguaje e garaje. Já com essa outra terminação aqui, umbre, serão palavras consideradas femininas, como legumbre, costumbre, certo? Agora, como eu me retrato em relação à questão do número, de quantidade no espanhol? Tá? Como é que eu faço para colocar as palavras do espanhol no plural? Ou seja, quando é mais de uma. Nós temos três regrinhas básicas. A primeira delas, aqui, quando as palavras terminam em vogais, certo? O que vai acontecer? Basta que nós acrescentemos a letra S ao final. Então, eu tenho aqui como exemplo caça, coloquei um S no final, vai ficar caças. Tenho a palavra parque, que terminou com a vogal E, coloco o S ao final e fica parques. Regrinha número 2. Eu tenho as palavras que são terminadas em consoantes, tá? Como é que vai ficar? Nós vamos acrescentar duas letrinhas ao final, as letras Z e S. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra canción, acrescentando as letrinhas ES, vai ficar canciones. Em contrapartida, eu tenho aqui a palavra mar, acrescento o ES ao final, então vai ficar mares. E nós temos um caso específico para a palavra que termina em Z. O que vai acontecer com esse tipo? Vejam só, nós vamos cortar a letra Z do final da palavra e vamos acrescentar C, E e S. Então são três letrinhas dessa vez. Olha só os dois exemplos que eu tenho aqui. Lápis termina com Z. Na hora de passar para o plural, eu tiro a letra Z
e coloco C-E-S. Então, vai ficar lápices. Tenho aqui um segundo exemplo, que é a palavra juez. Tá? Para quem não se recorda, juiz. Tiro a letra Z do final e acrescento as terminações C e S. E nós vamos ter jueces, certo? Bom, um outro tópico bem interessante que passa pela nossa apostila são as questões dos artigos, tá? Nós temos dois tipos de artigos aqui, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Mas antes da gente prosseguir, vamos relembrar para que serve e o que é um artigo? Bom, o artigo ele é a palavra que vai acompanhar o substantivo, ou seja, ele vai vir bem do ladinho, grudado com o substantivo, que a gente acabou de falar que é a palavra que dá o nome às coisas. Tá? E para que vai servir esse artigo, então? Esse artigo, justamente, ele vai ser usado para falar se o nosso substantivo vai ser feminino ou masculino e se esse substantivo vai estar no singular ou no plural. Então, é o artigo que vai definir qual é o gênero e qual é o número do nosso substantivo, certo? Bom, os artigos definidos, eles servem para mostrar uma coisa específica, quando eu sei exatamente daquilo que eu estou falando. Ao contrário, os artigos indefinidos, eles vão ser utilizados para a gente falar de qualquer coisa, sem especificar nada, ok? Então, vejam só os exemplos que eu tenho aqui, os tipos de artigos. Como eu falei para vocês, os artigos vão acompanhar os substantivos. E se os substantivos possuem gênero e número, os artigos também vão possuir, tanto masculino e feminino, quanto singular e plural. Então, vejam só aqui. Eu tenho os artigos definidos. Então, vejam só. O masculino, el, no singular, los, no plural. No feminino, eu tenho la, no singular, e las, no plural. Já os artigos indefinidos, no masculino, eu tenho un e unos. Cuidado para não confundir aqui. Uno, tudo bem? E no feminino eu tenho una e unas. Então, duas coisas que eu gostaria de lembrar para vocês não confundirem. Cuidado aqui nos artigos definidos no masculino e singular. El e não lo. Tá? Lo em espanhol não existe. A mesma coisa aqui, no indefinido masculino singular. Percebam que a confusão sempre é no artigo masculino singular, tá? Então não é uno, porque senão seria o numeral número 1, certo? Então aqui a palavra correta é un. Tudo bem? Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e a gente se encontra na próxima semana, certo? Buenos dias a todos! Não se esqueçam, façam as atividades avaliativas disponíveis na plataforma Plural de vocês. Abraços!